E nesse espaço, Salésio D'Agostino, prazer em tê-lo aqui, Salésio. Gosta de frio, Salésio? Olha, não muito. Não muito, né? Não muito. É complicado o frio Não, aqui, não, né? um frio moderado. Frio moderado. Nada de frio muito forte. Mas aqui os últimos tempos têm provado, né, que o frio, embora rigoroso, é muito pouco tempo, demora pouco, né? Uma semana e tal, e depois fica bom, né? Que bom que será assim. Bom, Salésio, o espaço tem provocado aí muita manifestação de contadores, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas de fora. E, sobretudo, aqui temos uma pergunta da Paloma Salles, de Salvador, na Bahia. Que beleza, né? Diz ela assim: professor D'Agostino, minha empresa vendeu uma mercadoria que será produzida e entregue em um prazo de 180 dias. Ao assinar o contrato, a empresa recebeu 20% do valor da venda. O valor recebido, pergunta ela, é uma receita? Tenho que registrar esse valor no demonstrativo econômico e apurar o resultado, lucro ou prejuízo? Por favor, me ajude, professor. Um abraço, Paloma. Muito bem, Paloma. É uma questão de conceitos técnicos da contabilidade, entende? Você sabe que a estrutura de capitais para a contabilidade, através daqueles dois demonstrativos que você sabe, demonstrativo financeiro, demonstrativo econômico. Entre os dois demonstrativos existe o demonstrativo da atividade, não é isso? Então, o demonstrativo financeiro tem o ativo e o passivo. O demonstrativo da atividade é o custo e o ingresso da atividade e depois as despesas e a receita, não é isso? Muito bem, você sabe que os créditos vão ser passivo, vão ser receitas e os débitos ativo ou despesa. Então, você recebeu um valor ativo. A origem desse valor é da sua atividade. Não é isso? Ora, você sabe que o crédito ou vai ser passivo ou vai ser receita. E você sabe que passivo é toda vez que você recebe alguma coisa e sobre este valor gera para você uma obrigação. Então, a pergunta que você vai fazer é o seguinte: o valor que você recebeu está gerando para ti uma obrigação? Se você disser sim, não pode ser receita, tem que ser passivo. Então, você recebeu um valor, que é o 20% do contrato, e sobre este valor, você vai o quê? Produzir uma máquina. Então, você está assumindo um compromisso de entregar a máquina. Então, você, ao assumir este compromisso, você está diante de um passivo. Então, esse crédito não é receita, este crédito é um passivo. Razão pelo qual você está assumindo um compromisso. Assim que você entregar a máquina, aí sim, este crédito passa a ser receita e o custo da produção desta máquina passa a ser uma despesa. Então, você transfere da atividade e vai para a despesa e transfere do passivo e vai para a receita, ok? Sobre isso, então, esclarecido, entendido, crédito que não lhe gera obrigação, receita. Crédito que lhe gera obrigações, passivo. Este crédito, por gerar a obrigação que é entregar a máquina, é um passivo, não é receita. A Receita Federal já tem se manifestado diversas vezes a respeito disso. Então, nós temos aqui algumas decisões lá do Conselho de Contribuinte. Uma das decisões, que é a 103.07.488, diz o seguinte: o direito à receita da prestação de serviço nasce no momento em que este for prestado. Então, na prestação de serviço, se alguém antecipar um valor para que esse agente presta o serviço, esse valor só se caracteriza a receita no momento que o serviço for prestado. Enquanto não for prestado, é um passivo, porque a obrigação continua presente. No caso, outro aqui, uma decisão, que é o número 101.71.906, diz o seguinte: no faturamento antecipado ou venda para entrega futura, que é o caso, a receita deverá ser apropriada no exercício em que a mercadoria for efetivamente entregue. Então, vejam que você vendeu um bem, o bem vai ser entregue futuramente e essa receita só vai ser gerada no futuro, quando você entregar a mercadoria. E a mesma coisa, temos uma outra decisão, que é a 105.8558, que diz: na venda para entrega futura, a receita antecipada somente se caracteriza-se
como ganho para efetivo reconhecimento na conta de resultado, depois que o vendedor cumprir a sua prestação contratual, transferindo pela tradição a propriedade da mercadoria. Então, aqui, a Receita Federal vai ao encontro do conceito estabelecido pelas ciências contábeis, que receita são créditos que não geram obrigações e passivo créditos que geram obrigações. Esclarecidos, Paloma? Então, não esqueça, crédito que lhe gera obrigação é passivo e crédito que não lhe gera obrigações é receita. Evidentemente que existem algumas particularidades que você tem que saber, que a Receita Federal, o Poder Legislativo, muitas vezes estabelece algumas leis que ferem esses princípios, que são coisas particulares. Como, por exemplo, na construção civil. Na construção civil, nas incorporadoras, existe uma lei que diz o seguinte: tu reconhece como receita para efeito de tributação no momento em que tu receberes o bem, não é no momento que tu entregares o bem. Então, são algumas particularidades que depois você tem que examinar. Existem também contratos de curto e de longo prazo. Eu contrato para fazer um bem a longo prazo, o legislador desbocha. Nesses casos, como os contratos são de longo prazo, então vamos reconhecer como receita e custo, não quando eu entrego o bem ou quando eu recebo o bem, mas quando eu produzo esse bem e proporcional à produção. Então, existem algumas particularidades que você, como estudante ou você, como profissional, tem muitas vezes que se inteirar na leitura e verificar aonde se enquadra para que as coisas não venham cair depois na malha fina da Receita Federal. Ok, Paloma? Estamos à disposição, espero que você tenha entendido e se não entendeu, entre em contato que será muito prazer nós responder. Eu entendi muito bem aqui. Aliás, Salésio, eu quero te cumprimentar e ao Giovanni, porque eu não vejo assim que, pelo menos no Rio Grande do Sul, não existe um espaço dedicado a esclarecer coisas fundamentais para o contador na área dessa contabilidade, né, que é uma coisa fundamental. Então, parabéns a vocês, ao Giovanni e a ti, e é claro que é o programa também, conjuntamente, por criar esse espaço, que é um espaço inédito aqui no Rio Grande do Sul. Né? Se faz muito mais aqui do que determinadas instituições aqui que são ligadas aos contadores e que não fazem o que a gente está fazendo aqui, que é instruir, orientar, né, qualificar pela televisão e pela internet. Veja a questão da Paloma, hoje, lá em Fortaleza, o Nordeste do país, inclusive, vendo o programa e tal, através da internet e fazendo as suas indagações a ti. Isso aí, e esse é o nosso objetivo, né? Se você tem, porque o fato é o seguinte, o dia a dia nos monta muitas peças que às vezes nós ficamos em dúvida. Como nós não temos um órgão de consultoria e às vezes então eles têm que se recorrer aos colegas e eu me coloco à disposição sempre. E sempre os colegas, claro, qualificados como o Giovanni e o Salésio. Salésio, obrigado pela tua presença aqui no nosso Conversando sobre Contabilidade.